Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31. De acordo com a Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada, está escrito assim na Santa Palavra de Deus: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Me ajude a orar, por favor. Pai querido, muito obrigado por mais esta oportunidade. Conduz-nos a todos pelos próximos minutos em temor a Ti, desejosos de receber a Tua palavra, desejosos de aprender mais de Ti, atentos ao que o Senhor já preparou para esta noite. Eu creio que o Senhor já tem a porção para cada um de nós, assim como fez comigo, fará também com cada um dos meus irmãos que aqui vieram. Que nada nos roube este momento precioso, nenhuma distração, nada, Senhor, nada nos tire este tempo maravilhoso que é o de pararmos, lermos, ouvirmos a Tua palavra e ouvirmos a explicação dela. Ajuda-nos, Senhor, para que ao final destes minutos possamos aplicar estas palavras às nossas próprias vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. A oração que faz tremer o lugar. Você já pensou seriamente numa vida de oração efetiva, que produza efeitos verdadeiros na sua vida? Não só orar quando tudo está de ponta cabeça, quando tudo vai mal, mas orar, como recomenda o apóstolo Paulo, sem cessar. Mas não orar por orar, não repetir palavras vãs, como Jesus diz. Uma vida de oração efetiva, como esta aqui, por exemplo, a oração que foi feita e onde vamos olhar, uma oração que fez tremer o lugar onde estavam assentados, onde eles estavam reunidos. A oração é a forma mais sublime e direta à disposição do crente, à minha e à sua disposição, para que possamos ter vida com Deus e também para ter Deus participando das nossas vidas. É por meio da oração, da conversa, da súplica, do clamor, que é gerada e nutrida a comunhão com Deus. Não se tem comunhão com quem não conhecemos. Nunca conheceremos jamais alguém com quem não conversamos, com quem não paramos para ouvir, para receber também. Porque sim, a Bíblia recomenda ouvirmos Deus, não somente metralhar os nossos pedidos, as nossas súplicas, o nosso clamor e não deixar Deus falar. Em todo o tempo, em qualquer das nossas orações, deveríamos separar um tempo para dizer: fala, Senhor, agora. Para dizer, como disse o menino Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ouvir é diferente de escutar. Outro dia a gente volta nisso. Acreditava-se antigamente que era impossível ao ser humano ser amigo de um Deus, ter amizade, nutrir amizade com um Deus. Desde os tempos antigos, os homens sabem que há um abismo enorme entre Deus e os homens, entre o humano e o divino. Deus é grande e nós somos pequenos, ínfimos.
Deus é santo, é perfeito, e nós somos falhos, pecadores. Certo filósofo disse que, embora fosse possível venerar, apaziguar os deuses, a amizade íntima com um Deus era impossível. Porque no pensamento dele, Aristóteles, a amizade exige que ambas as partes compartilhem de coisas comuns. Você não é amigo de quem não tem afinidade nenhuma contigo. Amigo, não colega de trabalho. Você não será amigo de um Deus que você não conhece. Porque não basta Deus te conhecer. Você precisa conhecê-lo. Segundo o filósofo, as partes devem ter coisas em comum e devem ser iguais. É um processo entre iguais. Mas como Deus é infinitamente maior do que os seres humanos, a possibilidade de amizade acaba aí. Para por aí. Mas o que Aristóteles, os filósofos não sabiam é que Deus, o Deus a quem servimos, o Deus verdadeiro, por tanto amar, veio até nós. Aleluia. Por causa do seu imenso e grande amor, se fez um de nós. E Deus fez o caminho que eu não poderia fazer sozinho. Fez o caminho que nós jamais faríamos. Então Ele veio e veio habitar entre nós. E João diz, e nós vimos a sua glória. Ele veio morar conosco. Por isso a Escritura diz que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Que Deus maravilhoso é esse? É esse Deus que você serve. Agora, importante é que para eles isso é uma afronta, esse relacionamento de um homem com o seu Deus, mas não para nós, porque Deus tornou conhecido daqueles que o amam, conhecido daqueles que o temem, tornou-se como um de nós. Como Deus poderia ser nosso amigo íntimo? Como um Deus tão grande poderia tornar-se amigo a ponto de chamar o meu amigo? Ele disse para Abraão, eu não posso esconder isso do meu amigo. Ele conversava com Moisés, diz a Escritura, face a face, como um amigo conversa com o seu amigo. Como pode um Deus assim tornar-se amigo de homens? É porque Deus se tornou como nós. É porque Ele tornou-se um como nós, igualmente sujeito a sofrimentos. E por isso eu jamais poderei dizer, Deus não entende. Entende sim. Deus não sabe. Sabe sim. Deus não conhece o que eu estou passando. Conhece sim. Não por ser apenas onisciente, mas por ter vivido o que você vive, por ter passado o que você passa, e bem provável, muito mais, porque Ele encarou a provação, encarou a luta, a afronta, a perseguição, o tapa na cara, o cuspe na cara, até a morte. Aqueles espinhos que encralacraram a sua fronte a ponto de verter sangue puro, vivo e precioso, foram de verdade. Ele sabe o que é a dor de espinhos. Sabe sim, tornou-se um de nós, sujeito a sofrimentos e inclusive à morte. Então, para que nós soubéssemos que chegar a Ele, irmos a Ele, é um processo que acontece pela fé somente. Não é mérito,
não é merecimento, mas é por pura fé, somente pela fé, como diz a Escritura. E é por isso que podemos nos aproximar dele. É por isso que podemos chamá-lo de meu Pai, Paizinho, Papai, porque Deus se aproximou, tornou-se um de nós. E assim, por causa dessa intimidade com o nosso Pai, dessa intimidade com o nosso Deus, uma das coisas que podemos aprender é como orar e termos orações respondidas, orações atendidas. Aprender como orar mais efetivamente. E aí vamos aprender um pouco com esta oração, com esse tipo de oração que faz tremer o lugar. Por onde eu quero andar contigo, dizendo em primeiro que esta oração é uma reação. Num segundo momento, esta oração reconhece a soberania e o poder de Deus. Terceiro, esta oração é bíblica. E em último lugar, esta oração pede poder, mas para testemunhar e servir. Portanto, em primeiro, esta oração é uma reação. É uma reação, é reativa, porque esta oração acontece em meio a lutas, provações, problemas. Nunca oramos tanto como quando estávamos enfrentando provas, ou quando estamos enfrentando provas, lutas e dificuldades. Ah, como oramos! Ah, como encontramos o caminho do santuário! Quando estamos passando por dificuldades, privações, afrontas. Nunca oramos tanto assim, quando em meio a batalhas de qualquer tipo. Mas nessas situações, nos fortalecemos, somos reavivados, fortalecidos e temos aumentado o nosso fervor espiritual. É uma oração que reage à situação. Pedro e João, no texto, tinham passado uma noite na prisão. Eles estão reagindo. Foram presos por causa do bem que fizeram. Eles curaram um homem, um paralítico, na entrada do templo, na porta do templo. E isso causou a reação dos religiosos, porque fizeram o bem, porque fizeram o que era bom. Diante do espanto de todos, por causa da cura daquele homem, Pedro pregou a palavra de Deus. E muita gente ouviu, e mais gente se converteu ao Senhor Jesus. A esta altura, o número de convertidos já chegava a 5.000 pessoas. Mas por causa disso, por causa de terem feito o bem, eles foram parar na cadeia. Por isso essa oração é uma reação. Foram perseguidos, enjaulados, aprisionados. E aí vamos para Atos capítulo 4 e o verso 23, que a Bíblia diz: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Perceba que eles vieram e relataram, contaram, não para reclamar, não para se fazerem de coitados, mas para dar ciência, porque o texto vai deixar claro qual era o objetivo desse contar. Falaram tudo o que passaram, tudo o que havia sucedido. Foram interrogados, e interrogados receberam ordens para parar de falar, parar de pregar naquele nome, parar de ensinar sobre o nome de Jesus. Ao que Pedro e João ousadamente reagiram. Está nos versos um pouquinho anteriores, Atos 4, 19 e 20. Eles disseram: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores
e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Restou ao Sinédrio, diante de tamanha ousadia, deixá-los ir. Foi melhor liberá-los, porque diante de tanta convicção, não podiam correr o risco de mantê-los presos e levantar a fúria da multidão. Portanto, esta oração que vamos ver a seguir foi uma reação à afronta e a ordens inescrupulosas. Não ficariam calados diante de tudo que viram e ouviram. Em segundo, esta oração reconhece a soberania e o poder de Deus. A oração efetiva é mostrada aqui, porque depois das ameaças, Pedro e João foram liberados, contaram aos demais tudo o que os chefes e sacerdotes e líderes religiosos tinham lhes dito. E aí qual foi a reação do grupo? Qual foi a reação deles? É um caminho para a oração eficaz. Atos 4 e verso 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Percebam, diz a Escritura, ouvindo isso, não lamentaram, não choraram, não se desesperaram, não ficaram amedrontados. Ouvindo isso, o que é que fazemos? Ouvindo as ameaças, como você reage? Como reagimos diante da afronta? Como reagimos diante de situações que são para nos derrubar? Ouvindo isto, levantaram a voz juntos a Deus. Ouvindo isso, partiram para a oração. E esta é uma ação de comunidade, de unidade, de grupo, de juntos. Juntos levantaram a voz, unanimidade, um só pensamento, um só coração, fruto da operação de um só Espírito. A oração que faz tremer o lugar reconhece que tudo é obra do Deus soberano e todo-poderoso. Tudo é obra da mão dele. O Deus soberano que faz o que quer, a hora que quer, com quem quer e do jeito que quer. Ele é soberano. Percebam? Eles dizem: ó soberano. Ele é soberano. E aí, antes que eu reclame, antes que reclamemos, Ele inclusive deu o seu próprio Filho para morrer por todos nós. Podemos argumentar então, por que orar se Ele é soberano? Por que orar se Deus já sabe o que vai fazer? Porque Ele disse que precisa orar. Mateus, Jesus ensina: pedi e dar-se-vos-á. Batam e a porta lhes será aberta. Busquem e vocês encontrarão. Porque todo o que pede, recebe. Ao que bate, a porta se abre. E o que busca, encontra. E Jesus completa dizendo: o Pai de vocês, o Pai Celestial, sabe dar boas coisas a todos os que buscam. Portanto, esta oração reconhece a soberania e o poder de Deus. Estamos buscando o quê? Para onde eu quero te levar? A ser mais efetivo nas suas orações. E você pode ajudar-se e me ajudar com isso. Vai guardando este caminho. Terceiro, esta oração é bíblica. Atos 4, 25 e 26. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão?
os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão referenciando o Salmo número 2, versos 1 e 2. Nada pega o fiel e verdadeiro adorador de surpresa, porque se ele tem no coração a palavra, ele sabe que isso aconteceria. Ele sabe que isso está para acontecer. Hebreus 1 e 2, capítulo 1, versos 1 e 2, diz que Deus há muito falou pelos profetas, pelos salmistas, e agora, mais recentemente, pelo seu Filho Jesus Cristo. Gente furiosa e irada sempre existiu. Gente furiosa, brava, inquieta, que quer derrotar os filhos, sempre existiu. Não é novidade, e isso fica claro na oração deles. Perceba, quando as pessoas se levantam, quem é bíblico sabe, levantam-se não pessoalmente contra mim, nem contra você, nem contra o pastor, nem contra qualquer dos irmãos, levantam-se contra Deus. É a Jesus que as pessoas rejeitam, é Jesus que as pessoas não querem. Portanto, não parem de falar, não parem de clamar, não parem de evangelizar, porque é a Jesus que a rejeição acontece. Isso não é novidade para o povo de Deus, não vamos confundir isso. O Cristo haveria de ser rejeitado, a oração deles deixa claro isso. É Bíblia, é Escritura. Esta oração é bíblica, não esqueçamos disso. Verso 27 e 28, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão. Poderia ter sido diferente. Herodes, descendente de edomitas, os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, portanto irmão de Israel. Herodes poderia ter quebrado um ciclo de luta, um ciclo de perseguição, já que eram seus co-irmãos. Poderia ter acabado com isso, era sua gente também, mas ele preferiu ficar isento. E ele envolve nisso o governador Pilatos, numa questão puramente religiosa que nem política era. Já Pilatos, o governador, tendo autoridade para tal, autoridade para liberar Jesus, não o fez. Foi inclusive avisado pela esposa de que aquele homem era um justo, que não era para fazer mal contra ele. Pilatos prefere lavar as mãos e libertar um criminoso, Barrabás, e prender e mandar para a morte o justo. Mas nada disso foi surpresa, nada disso foi novidade. Acabamos de ler, estava escrito. Poderiam ter evitado a maldade, mas não quiseram. Poderiam ter, mas quando permitiram a maldade, acabaram fazendo a vontade de Deus. Porque nada escapa ao controle de Deus. E a oração bíblica considera isso. A oração bíblica precisa considerar. Meus irmãos, muitas vezes estamos orando de uma forma que não está nos levando para lugar nenhum. Porque podemos estar orando contra a vontade de Deus. Os apóstolos, os discípulos acabam de dizer que permitindo a maldade, eles estavam na verdade fazendo a vontade de Deus. Então isso precisa nos levar para Romanos 8 e verso 28, que todas as coisas juntas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ao invés de eu reclamar da luta, eu peço: Senhor, só me ajuda a atravessar, porque eu sei que do outro lado tem vitória. Eu sei, só me ajuda.
Ao invés de pedir para Deus, me livra dessa, me tira dessa, eu clamo a Ele, passa comigo, Senhor. Vai comigo, Tu prometeste andar comigo pelo vale da sombra e da morte. Então, porque a maldade acontecendo muitas vezes é a vontade de Deus acontecendo. Receba esta palavra no teu coração e vamos tornar as nossas orações mais efetivas, porque a oração que faz tremer o lugar também é bíblica. Em quarto e último, esta oração pede poder, mas para testemunhar e servir. Versos 29 e 30 de Atos 4. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Esta oração está alinhada com a promessa de Jesus em Atos 1:8. Vocês receberão poder. Poder para serem testemunhas, para serem mártires por amor do nome de Jesus. Não amedrontaram-se, mas ao contrário, oram. Agora, Senhor, estende a tua mão. Não é a minha mão. Não é põe uma espada na minha mão. A única espada que eu estou autorizado pelos céus é a palavra de Deus. Estende a tua mão para curar. Oh, que maravilhosa oração. Estende, faz um sinal. Ah, meus irmãos, não tem problema. Tem hora que a gente ora bem assim, como pastores. Oh, Senhor, bem que o Senhor podia fazer um milagrezinho aqui, né? Bem que o Senhor podia operar um sinal aqui, para que essa gente veja a tua boa mão e o teu poder trabalhando. Estende a tua mão, Senhor, não para aniquilar, para curar. Está aqui, para curar, para operar sinais e maravilhas, através, não do pregador, do teu santo servo Jesus Cristo. Não é poder para se servir do Evangelho, tampouco poder para se servir de Deus, mas para ser testemunha e, como eles, anunciar corajosamente a palavra de Deus. Corajosamente lá na escola, em tempos de doutrinação, isso faz toda a diferença. Corajosamente lá no ambiente de trabalho, junto aos meus clientes. Para o meu vizinho, por que não? Corajosamente, não tenha medo, Deus é contigo. O Senhor colocará palavras na tua boca, aquelas que o Espírito Santo soprará na tua mente e no teu coração. Oração bíblica, lembrem-se disso, Deus empodera sim, mas não para os meus deleites, meus prazeres, para a minha vaidade ou para poder humano, não. Se orar assim, nada receberei. É Tiago quem ensina, em Tiago 4 e verso 3. É poder para anúncio, é poder para pregar a palavra, é poder para o serviço, para servir a Deus, é poder para cumprir a missão que Deus graciosamente confia para mim e para você. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas em sua soberania, não esqueçam disso, Ele resolveu usar-me, usar-te, usar a cada um de nós para a sua missão. Deus cura sim, irmãos. Deus opera sinais e maravilhas. Quando Ele é buscado intensamente, Ele será encontrado. Jeremias 29, o verso 13. Quando vocês me buscarem de todo o coração. Lembram-se da palavra? Aí vocês me encontrarão, vocês me acharão. Quando Ele for buscado com o propósito de adorá-lo, de servi-lo verdadeiramente e de sermos um canal de bênção onde quer que estejamos, onde estivermos, não importa. A resposta de Deus a uma oração assim, uma oração reativa, que reage,
uma oração que reconhece soberania e poder de Deus, uma oração que é bíblica, a resposta a uma oração que pede poder para servir, para testemunhar, é especial. Verso 31, onde abrimos: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Queridos, isso é para mostrar que Deus também se manifesta através da natureza. Que os elementos da natureza não resistem ao poder de Deus. Quando quer se manifestar, Ele se manifesta. Os elementos respondem, mostrando o poder de Deus e respondendo a Ele. Isaías chegou a orar por isso, a orar por essas manifestações do Senhor. Isaías ora: se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, porque a natureza manifesta o poder de Deus. Se não, lembram-se, Deus se manifesta na sarça, no mato que arde e não se consome. Foi o que fez com Moisés. Ou então, Deus se manifestou por 40 anos na nuvem que se movia durante o dia e providenciava sombra boa para o seu povo. Deus se manifestou todas as noites na coluna de fogo que se levantava e iluminava e aquecia o seu povo no deserto. Foi assim com os hebreus, foi assim com Israel. Ou então, Deus se manifestou a Jó num redemoinho, numa tempestade. Deus estava ali, no olho do furacão. Ou então, Deus se manifesta em palavras suaves, numa brisa tranquila, suave, no farfalhar de folhas, como fez com o profeta Elias. A natureza obedece à voz de Deus, manifesta a voz e a glória de Deus. E nós? Porque quando ocorre essa oração que treme o lugar, é porque tudo está alinhado com a vontade de Deus. Se as nossas orações não estão fazendo tremer a minha própria casa, não estão fazendo tremer o meu coração de temor a Deus, temor pela sua santidade, pelo seu cuidado, pela sua bondade, talvez eu precise orar mais esta noite, para que eu esteja alinhado com a vontade de Deus. Porque alguém já disse que tudo no universo está alinhado com a vontade de Deus, exceto o próprio homem. A água obedece à vontade de Deus, os peixes obedecem à vontade de Deus, a natureza obedece à vontade de Deus. E nós? E eu? E você? Saibam que tremeu o lugar onde estavam por ação do Espírito Santo, e todos foram cheios. E o que fizeram? Anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe quando é que a gente vai ver que a nossa igreja está cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus? Quando corajosamente não restar um vizinho que não tenha ouvido a palavra de Deus. Quando corajosamente anunciarmos e não restar um colega de faculdade que a gente tem acesso que não tenha ouvido a palavra de Deus. Quando os meus clientes souberem, não, estes daí são servos de Deus, são servos do Senhor. Anunciar corajosamente a palavra de Deus. Quero fazer umas considerações finais aqui. Comunhão, fidelidade e testemunho. Esses são os ingredientes da oração que atrai o favor de Deus, da oração que é efetiva. Cada crente deve ser um agente que promove unidade, que promove comunhão através das boas novas do Evangelho que nascem dessa comunhão. Sendo assim, a igreja é um agente de comunhão.
Porque o texto lido disse: tendo ouvido isso, levantaram a voz juntos em oração. Ainda temos muito para avançar, mas nossa igreja desfruta de tempos de renovo, tempos de comunhão e anúncio da palavra do Senhor, mas tem muito ainda para avançar, tem muito. Da união dos crentes unidos com o Senhor, orando ao Senhor Deus soberano, crentes bíblicos que oram a Escritura, apoiados na Escritura, ousados através do Espírito Santo, corajosos para testemunhar, vem a resposta dos céus. É assim que a resposta vem. Ela faz tremer o lugar, a própria vida, com mudança de hábitos, com mudança de cultuar, com mudança de devoção, de devocional. Ela faz tremer. E por que não fazer tremer verdadeiramente, fisicamente, já que tudo obedece à vontade de Deus? Foi assim a oração que aqui aconteceu. Nossa casa, nosso bairro, nossa cidade podem sim tremer por causa do poder de Deus. E acontecerá, vai acontecer através do seu povo, crentes de verdade no Senhor Jesus. Gente que corajosamente prega e anuncia a sua palavra. Deus quer nos abençoar, sim. Tem prazer em nos abençoar, sim. Mas todas as bênçãos que Ele nos dá são apenas adendos, acessórios. Que Deus quer é dar poder mesmo para pregar a sua palavra, para falar, porque Jesus está voltando. Ele vem buscar a sua igreja e depois, numa segunda vinda, vai reunir os remanescentes e todos viveremos com Ele eternamente. Para que tudo isso aconteça, coloquemos Deus acima de tudo, Deus soberano e poderoso. Coloquemos pessoas antes das coisas, antes das bugigangas com as quais nos cercamos. Elas são úteis, não estou desprezando-as, mas pessoas são mais importantes. Pessoas contam mais. E vamos adiante através de pregação apoiada na Escritura, na Palavra de Deus. E assim nós vamos abalar as estruturas, começando por nós mesmos, nossas casas e todo o lugar a que tivermos alcance. Que Deus te abençoe. E eis aí um caminho para ser mais efetivo na oração, porque assim é a oração que faz tremer o lugar. Uma oração que é uma reação, é uma oração que é bíblica, é uma oração que reconhece a soberania e o poder de Deus, e é uma oração que busca poder para testemunhar e anunciar o Evangelho. Que o Senhor te abençoe. Eu te peço para ficar em pé, por gentileza.